A palavra de Deus diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém. Juntos oremos ao Senhor. Nosso Deus, estamos diante de Ti, confiando na Tua graça e na Tua misericórdia. Acabamos de cantar que agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pela vida, pela graça, por tudo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos ao Senhor pelo ar que respiramos. Agradecemos ao Senhor pela saúde e força que o Senhor também proporciona a nós. Agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração pelo privilégio imensurável que temos de adentrar por estas portas, casa do Senhor, a igreja do Deus vivo, para louvar o Teu nome e engrandecer a Ti, para ouvir a santa e poderosa palavra que falará aos nossos corações. Peço a Ti, Senhor, sonda os nossos corações, em especial o meu. Tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus, e nos ajude. Ajuda-me, ó Deus, a transmitir esta palavra com fidelidade, com tremor, para que o Teu nome seja glorificado. Também, pelo mesmo Espírito, que a Tua igreja entenda e compreenda aquilo que a Tua palavra falará nesta noite, para que todos, juntos, louvemos o nome do Senhor. Amém. A igreja pode se sentar? Meus amados, o título da nossa pregação hoje é Um Milagre Extraordinário. E antes de falarmos do texto, eu gostaria de perguntar: você já experimentou algo extraordinário na sua vida? Algo que te deixou sem palavras, alguma experiência, um milagre? E este texto que nós acabamos de ler, ele fala justamente disso, de um milagre extraordinário que Pedro experimentou em sua vida, e eu tenho certeza, pela graça de Deus, que ao findar dessa mensagem, cada um de nós também teremos a oportunidade de experimentar algo extraordinário da parte de Deus. Bom, quando nós lemos aqui, Atos capítulo de número 12, o primeiro versículo começa dizendo: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Por aquele tempo, que tempo é esse? Bom, Atos dos Apóstolos, ele começa relatando justamente o tempo em que a igreja visível passou a existir na terra. Nós, quando olhamos para Atos dos Apóstolos, nós começamos a olhar a história da igreja, a igreja visível, sendo instituída, começando a crescer. Então, quando nós olhamos para Atos, o tempo que o Lucas está relatando aqui, está falando no tempo em que a igreja, pela graça de Deus, estava avançando, ainda que as perseguições também estivessem aumentando ao longo de cada capítulo. Nós vemos ali no início, Atos 2, com a descida do Espírito Santo, a igreja se formando. Quando nós avançamos um pouquinho lá para o capítulo 4, nós começamos a ver que a perseguição já começa. Pedro e João, vocês podem anotar depois, conferir lá na sua casa, Pedro e João foram presos ali, e depois de serem ameaçados pelas autoridades, eles foram soltos para que não pregassem mais. É óbvio que eles pregaram o evangelho, graças a Deus por isso. Em Atos capítulo 5, os apóstolos agora foram presos pelos sumos sacerdotes e também pelos saduceus por invejas, mas ali acontece um grande milagre, parecido com o que nós vamos meditar aqui hoje. Um anjo aparece, abre as portas e livra ali os apóstolos, e liberta os apóstolos, eles vão pregar o evangelho. Quando nós chegamos no capítulo 7 de Atos, há uma mudança muito drástica na perseguição. O capítulo 7 fala da morte de Estevão, que foi apedrejado ali pelos líderes religiosos. E a partir daquele instante, a perseguição religiosa contra a igreja começa a aumentar. No capítulo 8, nós vemos isso de fato acontecer. Há uma perseguição, uma grande perseguição ali, liderada por um conhecido nosso, Saulo de Tarso. Ele começa a perseguir a igreja com mais intensidade. Apesar de tudo isso,
No capítulo 9, no verso 31, Lucas diz o seguinte: ele diz que a igreja crescia em número, e isso mostra como Deus estava operando e controlando todas as coisas, apesar das lutas e das perseguições. Então nós chegamos aqui no nosso texto, em Atos capítulo 12, onde uma nova e intensa perseguição irá começar. Ele vai atingir em cheio a igreja. Até o capítulo 11, a igreja era perseguida pelos religiosos, pelos judeus que não aceitavam a palavra de Cristo. Mas a partir do capítulo 12, essa perseguição vai aumentar e vai tomar um formato agora político. É o rei Herodes. O rei Herodes não é um rei judeu, e ele é um rei que está ali. Então agora nós estamos vendo o Estado, o reino, começando a perseguir veladamente a igreja. Herodes Agripa aqui não é o Herodes, né, do tempo de Jesus, tá? O Herodes o Grande. Herodes Agripa aqui, ele é neto do Herodes o Grande, que na época, né, de Jesus mandou matar aquelas criancinhas. Ele é sobrinho de Herodes Antipas. Herodes Antipas é aquele que mandou matar João Batista. Então nós já vimos todos os Herodes aqui, sabemos que o Herodes que nós estamos tratando é o Herodes Agripa. Herodes acabou de assumir o trono e, como uma das suas primeiras ações, ele vai levantar uma perseguição contra os cristãos. E isso com o intuito de ganhar popularidade e também ali ter um relacionamento melhor com os judeus. Veja, o capítulo de número 12, os versos de número 1 a 4, nós vamos começar a notar a grande perseguição que acontece com o rei Herodes, por meio de Herodes. Versículo 1 diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Versículo 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Herodes, ele prende alguns da igreja, provavelmente algumas pessoas influentes na igreja. Ele não estava prendendo todo mundo, mas ele começa a prender as pessoas influentes, as pessoas que lideravam, e aqui também nós vemos que os apóstolos Tiago e Pedro são presos por Herodes. Veja bem, Tiago aqui não é o meio-irmão de Jesus, mas ele é o irmão de João, como o texto vai dizer, filhos de Zebedeu. Então Herodes prende ele e manda matar. O que é impressionante quando nós começamos a observar, já no início desse texto, é como o povo se alegrou com a morte de Tiago. Talvez, se nós fazemos uma leitura meio superficial, a gente imagina assim, mas tudo bem, aquelas pessoas se alegrarem com a morte de um homem. Mas, veja bem, Tiago era alguém da região onde eles moravam. Era judeu. Veja, estavam ali matando um judeu. Quem estava matando um judeu? Herodes, que não era judeu, estava perseguindo, prendendo e matando o povo judeu, e o povo judeu estava se alegrando com isso. Veja o verso 3, ele vai dizer assim: vendo ser isso agradável aos judeus. Meus amados, uma coisa que nós não podemos esquecer jamais é que aquilo que Cristo nos ensinou em diversas partes, mas especificamente a gente tem ali o texto de João, capítulo 17, onde Jesus vai dizer aos seus discípulos, ou melhor, na oração aos seus discípulos, a Deus em favor dos seus discípulos, ele ora e especificamente dizendo que o mundo odeia os seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos não são do mundo, porque não pertencem ao mundo. Então, esses seriam odiados por causa de Cristo, odiados por causa da palavra de Cristo, e nós precisamos entender, e não podemos nos enganar. Isto era verdade na época de Jesus, e continua sendo verdade hoje.
O mundo não nos ama. O mundo não ama aqueles que amam a palavra de Deus. O mundo não ama aqueles que amam a Cristo. E essa é uma verdade. E nós precisamos entender que o mundo se alegra com a derrota da igreja. O mundo se alegra com a derrota, com a queda do cristão. Ele não fica feliz quando o cristão vai bem. Mas, pastor, eu trabalho com pessoas, eu estudo com pessoas, eu tenho parentes que não são cristãos e eu me dou muito bem com eles. Meus amados, não deixe a mentira de Satanás enganar os seus corações. Porque ainda que não expressem com palavras, ainda que não tenham agido demonstrando esse ódio, se eles não são do Senhor, ou Deus está certo, ou as Escrituras estão certas, ou você está certo. Mas eu quero dizer uma coisa, meus amados irmãos, a partir do momento que você começar a agir fielmente com a palavra de Deus, a partir do momento que você levar uma vida fervorosamente como cristão, você vai saber aqueles que estão do seu lado se amam ou não amam você. Veja bem, a Bíblia diz que todos aqueles que desejam viver piedosamente, corretamente, seguindo a palavra de Deus, padecerão perseguições. Comece a falar do pecado, comece a falar do inferno, comece a pregar sobre a verdade àqueles que estão ao seu redor, e você descobrirá que a palavra de Deus é a verdade. E que as pessoas realmente não amam a você. E na primeira oportunidade que tiverem, vão falar mal de você. E se possível for, vão perseguir você. E se possível fosse, prenderiam, matariam você. Porque nós olhamos para as Escrituras e achamos que isso é só na época de Jesus, que isso é só na época de Paulo, de Pedro, de Tiago, que as pessoas prendiam, torturavam e matavam. Mas, meus amados, não tão longe de nós. Há países onde nossos irmãos estão sendo presos, há países onde nossos irmãos estão sendo torturados por causa de Cristo, por causa da palavra de Deus. Essa é uma verdade que precisamos lembrar. Nós vivemos no mundo e por muitas vezes nos acostumamos com o mundo. As coisas parecem que não são tão ruins. Não parece haver tanta perseguição, pastor, mas isso é um exagero. Hoje as coisas são diferentes. As pessoas são mais tolerantes. As pessoas são mais compreensivas. Então a Bíblia deixou de ser verdade. Então, essa verdade máxima, em que Cristo disse, não foi homem nenhum, foi o próprio Cristo, que aqueles que amam a palavra de Deus, que amam a Cristo, serão odiados pelo mundo, porque não são do mundo. Então, fica aqui um alerta para nós. Ou nós estamos amando o mundo, servindo o mundo, e por isso não somos perseguidos, ou verdadeiramente, você não está pregando o Evangelho. Você não está vivendo piedosamente. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que brigar com a minha família, com meus irmãos? Não. Pregue a verdade, fale a verdade, viva o Evangelho. É impossível que em algum momento você não vai ser confrontado. Em algum momento as pessoas não vão debater com você. Amados, voltando aqui para Atos. Herodes, então, vendo que alegrava os judeus prender e matar. E isso não mudou. Agora ele manda prender Pedro. E não com a intenção de conversar com Pedro, de tirar dúvidas com Pedro. A intenção é clara, é de matar Pedro, de apresentar Pedro ao povo depois da Páscoa para matá-lo. Porque durante a festa não se podia matar ali. Então ele prende Pedro com a intenção clara de que assim que acabasse, agora, imagina, se eu matei alguns, se eu matei Tiago, já deu ibope, agora eu vou levar Pedro, uma figura importantíssima da igreja, para ser apresentado e morto diante de todo mundo. Isso vai me trazer prestígio, isso vai me trazer popularidade, e o povo judeu vai se alegrar ainda mais. Então, nesses primeiros versículos, começamos a ver como a perseguição agora é intensa, e como declaradamente, não só a parte religiosa, mas também a parte política do mundo se levanta contra os servos de Deus. E não só
a parte política e religiosa, mas agora nós vamos ver a força e o poder maligno que investe contra o povo de Deus. Capítulo 12, os versos 4 e 6, nós vamos ver a força e o poder maligno que vem sobre a igreja, sobre os servos de Deus para tentar destruir-nos. Capítulo 12, o verso 4 diz assim: tendo-o feito prender, lançou no cárcere. Meus amados, isso já seria bom. Quer dizer, já seria bom para Herodes. Já está na prisão. Mas olha o requinte de detalhes que Lucas traz. Ele diz, olha, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O verso 6 diz assim, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Quem é militar aqui, acho que entende mais, né? A escolta ali, o pastor Lucas, né? Ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Se é para guardar lá a entrada da aeronáutica, né? Tem 2 que ficam na cancela, tem mais 2 que estão lá dentro, eu não sei quanto que tem, mas eu sei que tem uma ordem ali. E depois eles trocam o turno. Não é assim? Aqui não é diferente. A escolta romana era com 4 soldados. Você percebeu? Há 4 escoltas com 4 soldados. Então nós temos aqui 16 soldados para guardar um simples homem. A escolta era feita dessa forma porque de 3 em 3 horas trocava a escolta. Então, durante a madrugada, aquela escolta que estava guardando Pedro não tinha como dormir, cochilar, porque 3 horas depois vinha uma nova turma e trocava. Mas olha, não era só isso. A escolta ficava 2 dentro da cela com Pedro. Mas não era só isso. Dentro da cela ficavam acorrentados a Pedro. E do lado de fora mais 2 soldados. Tudo isso, meu amado, para quê? Para que não tivesse a menor possibilidade de Pedro sair. Lembra que no capítulo 7, houve um grande milagre, um anjo soltou os apóstolos? É como se Herodes falasse assim, agora eu quero ver. Vou botar soldado dentro, vou botar soldado amarrando com eles ali, presos com algemas junto com eles, e do lado de fora também vou colocar mais 2, e para não ter problema de 3 em 3 horas vamos trocar, porque é impossível que Pedro saia dessa prisão. Era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Todo esse aparato preparado para prender, não um soldado de guerra. Não era um grande guerreiro, não era um Sansão da vida que ia derrubar tudo, era um simples pescador, pregador da palavra de Deus, que nem espada sabia usar, né? Porque cortou a orelha do soldado, que se fosse apto na espada, ia cortar a cabeça. E por que tudo isso? Por que todo esse requinte de segurança? Para que não houvesse a menor possibilidade de livramento. Para que não tivesse a menor condição de Pedro ser liberto do poder de Herodes. Assim, meus amados, se mostra o poder maligno diante da igreja de Cristo Jesus. O diabo, nosso adversário, não brinca conosco. Ele usa de todos os meios, de todas as formas, para investir pesadamente contra os seus servos e contra a igreja. E quem somos nós? E como nós podemos fazer diferença diante de tamanho poder, diante de tamanha investida? Eu fico imaginando quantas pessoas, sem noção, brincam com o diabo, brincam com o demônio. Ah, Satanás está debaixo do meu pé. Ah, eu repreendo, eu amarro, eu giro, Irmãos, nós somos homens, nós somos falíveis, nós somos limitados.
E ai de nós se não for o Senhor. E aqui está o inimigo mostrando o seu poder, a sua força. O mundo, o pecado, Satanás e os demônios sempre vão investir contra os servos de Deus. O mundo possui as suas autoridades, possui as suas armas, o seu poder. E diante disso, quem somos nós? Olha para o mundo que nós vivemos hoje. Olha para a situação do nosso país e de muitos outros países. Como vivem os cristãos? Perseguido por todos os lados. O poder não está na nossa mão. Seja político, seja financeiro. Está na mão do inimigo. E que nós podemos fazer? Como Pedro, o que ele pode fazer? O que ele pode fazer diante dessa situação? Amarrado, preso, com soldados dentro e fora, numa cadeia. E olha que coisa maravilhosa. É o versículo 6. Olha o que Pedro faz. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro fazia o quê, irmãos? Dormia. Não, pastor, está errado, não é possível. Ele dormia. Mas ele estava preso, ele vai ser apresentado amanhã para morrer. Ele vai morrer amanhã. Há uma sentença sobre ele. E o que Pedro fazia? Dormia. Pedro não estava com preguiça, ele não estava desanimado, ele não estava com depressão, ele não estava com crise. Então nós fazemos uma pergunta muito pertinente. Como é que alguém pode dormir sabendo que daqui a algumas horas será levado ao juízo e vai morrer? Muitas vezes, meu amado, nós perdemos o sono por muito menos. Muito menos tira o sono do cristão. São lutas, aflições que nos atingem. Lutas financeiras, doenças, filhos, agora netos. Dificuldades e situações que muitas vezes parecem irreversíveis, que tiram o nosso sono, que tiram a nossa paz. E aí a pergunta fica, como dormir tranquilo diante de tudo isso? Pedro, como é que você fez isso, Pedro? Como é que você consegue dormir diante de tamanha aflição, diante de tamanha lutas que ele vai tirar a vida? Como você consegue? E a resposta é que precisamos ter a confiança que houve em Pedro. De que mesmo ciente de que existiam muitos poderes no mundo preparados para tirar a vida dele, contudo ele tinha plena confiança de que não estava só. Às vezes, nós esquecemos e desprezamos coisas que parecem simples, mas são fundamentais na nossa caminhada cristã. Nós costumamos vir à igreja e dizer e falar, Deus está contigo, irmão. Deus está comigo, eu sei que Deus está comigo. Será que realmente você sabe que Deus está com você? E se você sabe que Deus está com você, será que isso gera uma confiança a ponto de você descansar e dormir? Ou somente são palavras que saem da boca para fora, que quando a luta chega, a dificuldade chega, a enfermidade chega, você parece que está sozinho, parece que não tem um Deus do seu lado, parece que não tem um Senhor que cuida e zela da sua vida. Nós precisamos trazer à memória e colocar no nosso coração aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Deus está conosco, Ele está ao nosso lado dia após dia. Pedro sabia muito bem disso. Como um bom judeu, ele conhecia as Escrituras. E eu não tenho tempo hábil para pegar todo o Antigo Testamento e mostrar como Deus era com o seu povo. Mas eu vou lembrar de alguns textos, principalmente de Salmo, que quando eu estava meditando, eu lembrei assim, olha, Pedro possivelmente estava pensando em Salmo 3 e 4. Salmo 3 e 4, o salmista diz assim, ó, deito-me e pego no sono.
Acordo porque o Senhor me sustenta. Essa é a confiança que nós temos que ter. Essa é a confiança que nós temos que ter em meio às nossas lutas, às nossas dificuldades, os dilemas que se levantam contra nós, os dilemas que tiram e perturbam a nossa alma. Nós devemos ter isso em mente, lembrar do que o salmista diz à sua própria alma. O salmista diz, quando está atribulado, quando está com a sua alma aflita, ele diz no seu salmo: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que ele diz? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Você não tem que decorar isso aqui dentro da igreja. Isso é fácil. Salmo 42, 11, você vai decorar. Isso tem que fazer parte da sua vida. Isso tem que fazer parte quando os momentos difíceis vierem. Isso tem que fazer parte quando as situações adversas vierem. Quando a alma ficar abatida, quando a alma ficar perturbada, é lembrar e dizer a ela: por que está abatida? Por que está triste? Por que se revolte dentro de você? Espera em Deus. Você não diz que Ele está com você. Espera em Deus. É uma verdade. É certo que nós vamos passar por momentos difíceis, por grandes lutas, perseguições, mas devemos ter uma fé convicta, inabalável em Cristo, em Sua palavra. Porque foi Cristo que disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês todos os dias, nos dias bons e nos dias maus, nos dias de alegria e nos dias de tormento, de sofrimento, de angústia de alma. É porque nesses momentos nós esquecemos da palavra. Mas Pedro está ali, preso, sem condição nenhuma, mas confiante em Deus. E quando nós avançamos na leitura do texto de Atos 12, nós vamos ver que possuímos algo extraordinário a nosso favor quando estamos em lutas e angústias. Atos 12, 5, as armas da nossa milícia. Diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Confiar em Deus e orar incessantemente são essenciais na vida de um cristão. Lucas, ele vai destacar muito a oração em seus escritos, tanto em Atos como também no livro do Evangelho de Lucas. E nessa história, para Lucas, é fundamental a oração, porque ainda que Herodes possuísse poder, possuísse soldados e prisões, havia algo extraordinariamente maior à disposição da igreja de Cristo Jesus, que é a oração. Quando nós lemos o livro de Lucas, Atos, né? Nós vemos como ele dá ênfase à oração. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no verso 14, Lucas, quando vai relatar o início da igreja, antes da descida do Pentecoste, ele diz que toda a igreja perseverava unânime em o quê? Em oração. O início da igreja começou com a igreja orando, unanimemente, juntos, em unidade, esperando o cumprimento da promessa. E aí ele avança para o capítulo 2, nos versos 42, ele vai dizer que os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E aqui no capítulo 12, diz que a igreja fazia
incessante oração a Deus em favor de Pedro. Talvez Lucas destaque isso, porque ele tinha em mente o que ele escreveu no Evangelho de Lucas, né? A respeito de oração. Contando a parábola que Cristo disse sobre o dever de orar sem esmorecer. Lá em Lucas, no capítulo 18, no verso 1, está escrito assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre sem esmorecer, que é a parábola do juiz iníquo. Então Cristo ensina que a igreja deveria orar incessantemente sem esmorecer. E por que há tanta ênfase na oração e tanta ênfase na persistência da oração? Sabe duas áreas em que o diabo age mais nos cristãos? Se você não sabe, há um risco de já estar agindo na sua vida. É tirar a leitura de você e tirar o momento de oração. Tem um amigo meu, né? Ele diz como é difícil orar. Quem aqui já não dobrou o joelho e disse, agora eu vou orar meia hora, 40 minutos. Você começa a orar, o telefone toca, o cachorro late. A visita que nunca vem na sua casa vem. Você começa a orar, orou um dia, 2 dias, no terceiro dia, o velho homem ressuscita, né? Não quer orar mais, não adianta. Não estou vendo nada, nada muda, Senhor. Estou orando, orando, orando e nada acontece. Mas olha o que Deus diz. É orar sem esmorecer, é perseverar na oração. Porque a igreja possui uma arma poderosa que, infelizmente, é desprezada, ridicularizada no mundo, e muitas vezes até pelos cristãos, que é a oração feita pela igreja. Nós temos um ditado aqui, olha, se a pessoa não consegue orar na igreja, em comunidade, incentivando um ao outro, irmão, não vem dizer que você ora em casa. Não, pastor, eu não venho na oração, mas olha, em casa eu estou orando sempre. É porque quando eu chego para orar, eu não consigo dobrar o joelho, eu não consigo orar muito. Quando eu vejo, já estou dormindo. Infelizmente, irmãos, graças a Deus aqui não tem muita. Mas o que a gente vê por aí, as pessoas dentro da igreja, se ele, aquele crente ventilador, sabe? Está na hora da oração, todo mundo orando, e ele está assim, ó. Perdão de ser um pouco enfático. O que você está fazendo, irmão? Você não sabe a preciosidade que você está perdendo. Deus nos deu esse privilégio de falarmos com Ele, de termos a oportunidade de nos achegar diante do trono da graça, abrir os nossos lábios e falar com o Rei da Glória. E quantas vezes nos calamos, e quantas vezes negligenciamos a oração. Deus já sabe, Deus conhece. Pare de arrumar essas desculpas. Quantos oravam para tudo quando se converteram? Levantava, abria os olhos, Senhor Jesus, muito obrigado. Dava 2 passos, obrigado porque eu estou andando. Ia escovar o dente, obrigado porque eu estou escovando o dente. Almoçava, orava, terminava de almoçar, orava de novo. Ia sair de casa, era aquela oração, tinha que sair meia hora antes, porque é só para orar. Para viajar, para todas as coisas. E aí os crentes ficam maduros. Não precisam mais orar. Por quê? Não, Deus guarda. Não, Deus protege. Orar para viajar, para quê? Deus sabe. Deus sabe? Claro que sabe. Nós não oramos para contar para Deus. A oração não é feita para contar para Deus. É por muitos outros motivos. E Deus nos deu algo extraordinário
de graça. E quantos de nós desprezamos? Certa vez eu ouvi uma crente, ou pelo menos diz que é crente, ridicularizando a oração. Eu fui comer uma coxinha lá no bar. E aí eu fui orar. O irmão que estava do meu lado... Tem vergonha de orar para comer uma coxinha, irmão? Eu não vou nem abrir o leque aqui de quanta coisa você faz que não tem vergonha. E aí diz que tem vergonha de orar. Tiago, capítulo 5, ele vai dizer que a oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Nós devemos ter isso em mente, que se a oração fervorosa, sincera, em unidade com a igreja, não for o primeiro recurso da igreja, nós estamos dizendo para o mundo, revelando, que de fato nós não dependemos de Deus. Nós dependemos de outra coisa. Nós dependemos de outro alguém, menos de Deus. Se a igreja não tem como primeiro recurso a oração, a igreja não está dependendo de Deus. Essa é uma verdade tão clara, tão evidente, mas que infelizmente é desprezada. O cristão deveria, antes de tudo, antes de procurar alguém, antes de procurar algo, antes de fazer qualquer coisa, os servos de Deus deveriam prostrar-se de joelho em oração, pois se a oração de um justo é poderosa, quanto mais quando a igreja se reúne para orar. Quanto mais quando a igreja está unida. Nós não podemos nos esquecer que a oração, ela evidencia tanto a nossa fé e dependência diante de Deus, quanto também nosso amor que temos uns pelos outros. A oração, ela deixa claro. Você quer saber como está o seu relacionamento com Deus? Você quer saber como é que você está diante do Senhor? Há umas ferramentas que você pode ver nitidamente como está. Como você está orando. Quer saber se você é uma pessoa de fé? Quer saber se você é uma pessoa que depende de Deus para tudo? Veja o quanto você orou hoje. Veja quantas vezes você clamou a Deus hoje. E por quais coisas você orou. Porque isso vai mostrar que você confia em Deus e que você depende dele para tudo. Quer saber o quanto você ama o seu irmão? Não é você chegar na igreja e dizer, eu te amo, irmão. Não é quando você está aqui cantando junto com ele. Mas é o quanto você orou por ele. Quanto você orou pelos seus irmãos essa semana. Não adianta vir à igreja, abraçar o irmão, beijar o irmão, dizer, eu te amo em Cristo Jesus. Tudo isso é muito bom e tem que ser feito. Mas se há algo que evidencia o amor que temos uns pelos outros, é o quanto nós oramos uns pelos outros. Nós não oramos por uma mera obrigação ou um ato religioso, nós oramos porque cremos em Deus, porque confiamos que Ele nos ouve, por misericórdia e graça. E nós oramos também porque nós nos importamos uns com os outros. Nos importamos com os irmãos. Quando nós olhamos lá, os pedidos de oração que são colocados no grupo da igreja, nós não devemos ficar indiferentes, ou simplesmente fazer uma oração, sabe aquela oração, nossa, eu vou fazer, porque senão o irmão pergunta, põe a mãozinha de orou, e Senhor abençoe fulano, em nome de Jesus, amém, para desencargo de consciência, mas nós devemos fazer como aqui em Atos nós estamos lendo. Pedro estava preso, mas havia
incessante. Em outras traduções está fervorosa oração a Deus em favor dele. Para que nós entendamos como é importante a oração, para que nós entendamos como nós devemos orar, eu vou parafrasear esse texto, o versículo 5, em que diz que Pedro estava na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Nós deveríamos sempre dizer isso. O irmão Flávio estava com câncer, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. O irmão Alfredo estava doente, mas havia incessante oração a Deus em favor dele pela igreja. O Miguel, o João, a Clarice, a Natália, a Melissa, o Yasumura, o Genivaldo, o pastor Purna, passaram e passam por lutas e por dificuldades, mas a oração incessante da igreja havia por eles. Será que nós podemos dizer isso? Será que nós podemos verdadeiramente dizer, sim, pastor, eu oro incessantemente pelos meus irmãos, eu oro incessantemente por todos aqueles que eu congrego, por aqueles que eu conheço, até por aqueles que eu não conheço, mas estão ali no pedido. Isso é a forma de mostrar que nós verdadeiramente confiamos em Deus, dependemos de Deus e amamos uns aos outros. Pedro estava realmente preso. Pedro realmente estava numa situação em que ele não poderia fazer muita coisa, mas a igreja poderia. Eu já estive em situação em que experimentei isso. Do amor da igreja, não de palavras apenas, mas de oração e de intercessão por nós. Há um antigo pastor chamado Morgan, quando ele comenta sobre esse texto, ele vai dizer a respeito da igreja: as suas orações são imperfeitas, porém fervorosas, e elas foram mais poderosas do que Herodes e o inferno. Nossas orações podem ser simples, imperfeitas, feitas por homens falhos, por mulheres falhas, mas elas são poderosas em Deus. E olha o que acontece após a oração constante, fervorosa da igreja em favor de Pedro. Verso 6 em diante diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias. As sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Versículo 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Meus amados, algo maravilhoso acontece quando a igreja ora, confia em Deus e intercede confiantemente, incessantemente. Deus opera um grande milagre. Amados, eu não quero me deter no milagre, porque para nós que cremos em Deus, milagres existem e não há impossível para Deus. Mas o que eu quero me deter é que realmente nós precisamos orar e clamar a Deus, e suplicar ao Senhor, a este Deus Todo-Poderoso que provê algo extraordinário, muito além do que nós possamos pensar e imaginar. Que quando nós começamos a ler esse texto, nós começamos a ver o seguinte: era impossível Pedro sair dali.
E de repente o milagre começa, um anjo chega, irmãos, tem 2 soldados do lado de fora, 2 soldados do lado de dentro, nenhum deles acordam, nem com a luz, nem com as algemas quebrando, nem com as portas abrindo. E Pedro sai. E diz ali que passa a primeira sentinela, passa a segunda, chega a ter um portão de ferro. Primeiro portão automático do mundo, abre sozinho. Por quê? Porque para Deus não há impossível. Deus faz muito além do que nós possamos imaginar. E aí o texto diz que Pedro estava como se estivesse tendo uma visão. Não, isso não é real. Isso é uma visão. Estou tendo uma visão. Até que ele chega no meio da rua, o anjo deixa ele, e aí ele entende. Agora eu sei. Verdadeiramente Deus me livrou da morte. E a igreja? Olha os versos 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao prostíbulo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Não acreditou. A igreja está orando para quê mesmo? Para que Pedro fosse solto. Quem está lá na porta? Pedro. A igreja está orando. Senhor, traz livramento para Pedro. E Pedro está lá. A moça sai, ouve que é Pedro. O que ela faz? Fecha o portão e entra para dentro. Entrar para fora não pode, né? E entra. Porque é inacreditável o que estava acontecendo. E ela vai contar isso aos que estavam dentro da casa orando. No versículo 15, eles disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Deus provê algo extraordinário para Pedro e para a igreja que estava orando. Aquilo que era impossível torna-se possível pela graça de Deus, a ponto de Pedro não conseguir entender o que estava acontecendo, nem a igreja. Era algo tão maravilhoso, tão extraordinário, que não parecia ser real. Meus amados, muitas vezes nós esquecemos de quem é Deus. Deus é aquele que abre as portas, que quebra as algemas, que abre o mar, que tira do fundo do poço aquele a qual Ele ama. Muda e transforma situações que eram até então impossíveis. Seja lá numa cela do primeiro século, seja hoje, seja no porvir, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu poder, o seu amor e a sua graça por nós não muda. E é por isso que nós deveríamos orar muito mais. E é por isso que nós deveríamos cada vez mais clamar individualmente e como igreja, pelo seu poder, por sua graça. Não importa quão difícil você acha que seja, não importa quão difícil aparenta, não importa quão impossível seja, precisamos confiar em Deus. Vivemos no mundo, e o mundo tem as suas autoridades, o mundo tem as suas armas, tem o seu poder, mas nós, Igreja de Deus vivo, nós temos um Deus soberano, amoroso, que ouve as nossas orações, que atende. Nós temos um Deus que muda situações, nós temos um Deus que muda circunstâncias, que levanta o abatido, que fortalece o que está fraco e que livra os encarcerados das prisões. Será que esquecemos disso?
Será que estamos tão preocupados com outras coisas? Será que já não lembramos mais da nossa incumbência de orar e do privilégio extraordinário que Deus nos deixou de poder entrar na presença de Deus e orar com confiança ao Rei da Glória, na certeza que Ele nos ouve? Amado, Pedro estava preso sob o poder e domínio de Herodes, com os seus guardas, com as suas prisões, e enquanto ele descansava em Deus, a igreja de Cristo orava intensamente a Deus em seu favor. O Senhor ouviu a sua igreja e fez um milagre extraordinário, além de suas compreensões. Portas se abriram, algemas caíram, e nós vimos ali o Senhor trazendo livramento de morte, que era uma morte certa para Pedro, e fez com que o seu nome fosse glorificado. Esse texto, meus amados, não se trata apenas do apóstolo Pedro, mas de tantos quanto ainda estão presos sem a menor condição de se livrarem. Eu quero me dirigir a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você que, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, ouviu essa mensagem. Que o Senhor tenha falado ao seu coração. Eu quero te perguntar, qual é a sua prisão? Onde você está aprisionado? No pecado, no vício, na doença, na angústia, na perseguição? Crê em Deus, meus amados. Crê em Cristo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pensar e imaginar. E não há prisões que possam impedir o Senhor de te tirar da escravidão do pecado, de te tirar da escravidão que você se encontra, da prisão da sua alma e trazê-lo para a vida eterna. Entregue a sua vida a Jesus, arrependa-se dos seus pecados e será salvo, liberto. E lembre-se, se Cristo te libertar, aí sim, verdadeiramente serás livre e poderá dizer como Pedro: agora sei que o Senhor é quem me libertou, que me salvou. Agora sei que o Senhor é quem me livrou das minhas algemas, que me livrou do pecado e da morte. Para você que é cristão e infelizmente não tem levado uma vida de oração com a devida importância, que busca tudo em todos os lugares antes de buscar a Deus, que já não ora mais como orava, que já não clama mais como clamava, já não dobra mais os joelhos, em confiança e dependência de Deus. Hoje, o Senhor lhe dá a oportunidade de se arrepender, de dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor de todo o seu coração, que Ele te perdoe, que Ele te renove. Arrependa-se hoje, porque o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus continuam eterno. Cristo é aquele que pode te restaurar, Ele pode te colocar de pé e, através do Espírito Santo de Deus, conduzir a uma vida de oração incessantemente. Meus amados, uma geração que não ora, jamais experimentará a resposta extraordinária que vem de Deus. Você pode ler, você pode conhecer muito de teologia, você pode ser um expert em muitas matérias, mas é somente através da oração, do clamor a Deus, que nós experimentamos a confiança, a dependência e o amor de Deus. Amados, o mundo tem muitas autoridades, como nós já vimos, muitas armas, muito poder, muita influência, mas não podemos esquecer, nós temos um Deus real, um Deus soberano, verdadeiro, que inclina os ouvidos para ouvir a oração daqueles que amam ao Senhor. Nós temos um Deus que nos levanta, que nos renova, que nos põe de pé e que nos fortaleça. Nunca se esqueçam disso, meus amados. Oremos diante do Senhor, amém? Convido você a fechar seus olhos e juntos oremos. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, nós te louvamos e te damos graças por teu imensurável amor para com a nossa vida. Te damos graças, ó Deus, por tudo, pela palavra do Senhor nessa noite e falou aos nossos corações. Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos despertar para a importância de uma vida de oração. Ó Deus, quem somos nós diante do mundo
diante, ó Deus, do pecado, de Satanás, dos demônios, ó Deus, que tanto investem contra a tua igreja. Somos homens falhos, somos homens limitados, mas nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Senhor, ó Pai. Nós temos algo maravilhoso que não podemos desprezar, que é a oração, Senhor. O caminho que foi aberto pelo Teu Filho Jesus, para que com ousadia pudéssemos dobrar os nossos joelhos e que com confiança podemos orar ao Senhor e suplicar a Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Deus, Senhor, através do Teu Espírito Santo e da Tua palavra, ensina-nos, ó Deus, a cada dia a orar como convém. Através do Teu Espírito Santo, nos impulsiona cada vez mais a uma vida de constância na oração, a uma vida de oração sincera, fervorosa, uns para com os outros, para que possamos, ó Deus, experimentar, ó Pai, a graça do Senhor em ter uma vida de oração, para que possamos também, ó Deus, demonstrar a nossa confiança, a nossa dependência de Ti, Senhor. Também para que possamos mostrar o quanto nós realmente amamos, não só de palavras, não só, Senhor amado, externamente, mas amamos profundamente os nossos irmãos. Não nos deixe ficar, ó Deus, indiferente às lutas dos nossos irmãos. Não nos deixe, Senhor, a ter uma vida de oração egoísta, que pensa somente em si, nos seus próprios problemas, mas através do Teu Espírito, como o Senhor assim moveu esta igreja em Atos capítulo 12, a orar fervorosamente e incessantemente pela vida de Pedro, que o Senhor também desperte o nosso coração a orarmos fervorosa e intensamente uns pelos outros, para que possamos experimentar a Tua graça. Nós já temos visto, ó Deus, já temos ouvido de tantos milagres, de tantas respostas do Senhor nas nossas orações, e nós agradecemos por isso, e continuamos pedindo, Senhor, que não nos deixe esfriar, nem esmorecer na nossa vida de oração, mas nos desperte até que o Teu Filho volte, estejamos orando em nome de Jesus. Amém.